Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A Câmara Municipal de Americana inicia neste momento audiência pública para a discussão do projeto de lei 171 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana no município de Americana, o REURB, nos termos da Lei Federal 13.465 de 2017. A presente audiência é realizada em atendimento ao requerimento 62 de 2020, de autoria do vereador Marco Antônio Alves Jorge Uquim. Esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 4 da NET, também pelo site oficial da Câmara, www.câmara-americana.sp.gov.br, e também através das redes sociais da Câmara, no Facebook e no YouTube. Compõe a mesa diretiva desta audiência o vereador Wellington Rezende, que irá presidir os trabalhos, ele que é membro da Comissão Especial de Acompanhamento do PDDI e PDFU, o secretário municipal de Planejamento de Americana, senhor Ângelo Marton, o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, senhor Charles Peter Conacchione, e o vereador Walter Amado. Sentados aqui nas bancadas, farão também uso da palavra o engenheiro ambiental e topógrafo, senhor Rogério Tonello, presentes também o diretor de urbanismo da Secretaria de Planejamento, o senhor Antônio Cândido Denadai, representando a unidade de fiscalização, licenciamento ambiental e projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o senhor Cícero Aparecido Moura, e também a chefe do departamento da Secretaria de Habitação, Ellen Alonso, e representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, o senhor Vitor Chinalha. E também temos o advogado da assessoria técnica da Câmara, senhor William Pestana. Justificaram a ausência na noite de hoje os vereadores Geraldo Fanali, Juninho Dias, Marco Antônio Alves Jorge Uquim, Odir Demarque e Maria Giovana. Não puderam estar presentes por compromissos previamente assumidos. Nós informamos que a audiência pública funcionará da seguinte forma. Inicialmente, a palavra será utilizada pelos membros da mesa, na sequência, os membros das bancadas que quiserem usar a palavra, e, desde já, nós temos aberta a inscrição para a população que está aqui presente no plenário, para usar a palavra na sequência. Aí, na frente do plenário, nós temos uma prancheta, temos uma ficha de inscrição. Quem quiser utilizar a palavra, basta preencher com o seu nome, para nós chamarmos, então, para a participação. Lembrando que todos, membros da mesa, bancada e população, têm o tempo de 3 minutos para utilizar a palavra. Quem não quiser falar, mas quiser fazer a participação por escrito, nós temos aí um formulário para preencher a pergunta, dúvida, sugestão, basta depositar na urna e nós faremos a leitura aqui. Nós temos também cópias do projeto para as pessoas presentes aí na bancada aí na frente, e para as pessoas que estão assistindo pela internet, estão assistindo de casa, pela televisão, a participação pode ser feita através do nosso e-mail, reurb@câmara-americana.sp.gov.br. Mais uma vez, reurb@câmara-americana.sp.gov.br. Eu passo então a palavra para a abertura da audiência e condução dos trabalhos ao vereador que virá presidir, senhor Wellington Rezende. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença. Quero agradecer ao secretário, Charley, o Marton, o vereador Walter, o Kim também justificou, ele estaria aqui, mas está com outra atividade em conjunto, então não será possível ele estar presente aqui hoje, mas justificou a sua presença, que também é o presidente da comissão. Declaro aberta a audiência pública para a discussão do projeto de lei 171 de 2019, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana no município de Americana. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Eu gostaria de começar a palavra, primeiro para agradecer todo o trabalho e empenho de todos nas secretarias, da Prefeitura, da Câmara, pelo empenho também, que foi, além do REURB municipal, também teve as comissões participando junto com a Promotoria Pública, o REURB com o promotor. Então, tudo caminhou muito bem até agora. Eu acho que é positivo a agilidade dos processos, das discussões, as participações de pessoas realmente técnicas envolvidas nesse processo, e que tem corrido tudo bem e esperamos que continue no dia de hoje. Gostaria de passar a palavra ao Marton, para suas
considerações e a sua fala. Vereador, apenas antes, eu gostaria de convidar o vereador Marco o Antônio Kim Jorge Kim, que chegou. havia justificado Por favor, a ausência. Kim. Está presente, se quiser fazer parte da mesa, fica à vontade. Aqui tem espaço, Kim, por favor. Obrigado. Acabei de falar que você estava em outro compromisso aí, mas realmente ele conseguiu chegar a tempo. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Marton, que é o secretário de Planejamento da nossa cidade e do Executivo da Prefeitura. Por favor, Marton. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui os integrantes da mesa, o Wellington, Charley, Walter, os vereadores presentes, Kim, né, que conduziu tão bem até agora também todas as audiências até aqui. Os colegas de trabalho aqui presentes, Cândido, Ellen, também o Cícero. E eu quero dizer para vocês, e também cumprimentar vocês, todos presentes aqui, moradores dos bairros da região lá do Pós-Represa. É com muita satisfação que a gente está aqui hoje. Nós acompanhamos até agora, acho que essa é a 5ª audiência que nós estamos fazendo, né? Inclusive, nós fomos numa audiência até lá no salão lá da Copesp, né? Que debatemos isso à exaustão, eu acho. E nós chegamos agora nessa última audiência com o dever cumprido, a gente acha, né? A gente lutou por esse plano, né? REURB, essa lei que vai ser aprovada na Câmara. Foi uma iniciativa, uma determinação até do prefeito Omar Najar para que se regularizasse todos os imóveis lá no Pós-Represa. E parabéns também à equipe da Prefeitura, que tão bem soube conduzir isso. A Ellen, toda essa equipe de trabalho, a equipe do Charley, do Planejamento, o Cândido, a Cidinha. E a gente gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de vocês e que a Câmara, agora, daqui para frente, que com todos os debates, com todas as audiências que foram feitas, certamente irá conduzir da melhor maneira para aprovar esse plano. Registrando a presença do vereador professor Padre Sérgio e também do senhor Paulo Campos, advogado, também compondo as bancadas. Eu gostaria de convidar o presidente da associação, lá do, acho que é Monte Verde, certo, Jânio? Você pode compor a mesa aqui com a gente, por favor. É importante. O presidente está presente. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, pode ser feita aí. Gostaria de passar a palavra agora ao Charley, que é o secretário de Habitação. Por favor, Charley. Boa noite, presidente. Quero aqui, em nome do presidente, vereador Wellington, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar os meus colegas de trabalho em nome do meu colega Marton e em nome do vereador Kim, cumprimentar toda a população presente aqui hoje. Eu acredito que nós fizemos valer a democracia nesse processo. Como o Marton comentou, foi uma série de audiências, não só centralizada, mas também audiência descentralizada, em loco na região, uma das principais regiões que vai ser atendida e regularizada por essa lei. De extrema importância e fundamental para a construção desse processo, participação da promotoria, dos vereadores, mas eu quero destacar aqui o trabalho que a equipe técnica da Prefeitura, por meio das secretarias de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente e também integrantes da Secretaria de Obras, realizaram em cima dessa lei, dessa proposta de lei. Foi um trabalho muito intenso, técnico, mas focado na solução. Então, é um projeto rico, porque tem técnica e participação popular. A gente fica feliz da forma que a Câmara conduziu as audiências e entendo que hoje aqui nós vamos referendar esse projeto para que possa ser discutido, analisado em plenário e entendo que aprovado inclusive. Muito obrigado e ótimo trabalho a todos. Eu gostaria de passar a palavra agora ao vereador Walter,
para dar suas considerações. Boa noite. Boa noite a todos. Em nome do vereador Wellington, que está presidindo essa audiência, eu cumprimento a todos da mesa. E o meu intuito, realmente, aqui nessa audiência, é ganhar conhecimento em relação a esse tema REURB, porque envolvem várias famílias que estão aí lutando pelos seus direitos, pela sua primeira terra, seu primeiro lar. E é importante que isso seja tratado com a maior transparência possível. Que a gente não deixe acontecer o que aconteceu no passado com outros loteamentos aí que foram invadidos e que muitos perderam tudo que conquistou numa vida inteira, e a gente não pode deixar que isso aconteça novamente. Então eu estou aqui para acompanhar e buscar a maior transparência possível para todos vocês. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Walter. Gostaria de passar a palavra ao vereador Kim, por favor. Senhor presidente dessa audiência, secretários Charlie, Marton, vereadores aqui, o Walter, aqui do meu lado, o vereador Padre Sérgio, os colegas aqui da prefeitura, Cícero, Cândido, a Ellen, estou vendo ali o topógrafo, que eu não me recordo o nome, mas Rogério, está lá o Jânio, o Vitor, e um outro colega ali que eu não me recordo o nome, me desculpa, Mauro, e principalmente a população aqui que prestigia essa audiência. Acho que o objetivo é nós estarmos realizando essa audiência aqui para que a Câmara possa votar já nas próximas sessões o projeto de lei, e que vai se tornar uma lei, que é a lei que estabelece regras para a regularização fundiária. Então, o que nós votamos aqui hoje são as regras. Olha, o que pode, o que não pode, o que deve ter, o que não deve ter. E a redação da lei, que inclusive contou com a participação muito ativa do Ministério Público, através do Dr. Ivan, ela prevê não apenas uma regularização no papel, mas uma regularização de fato, ou seja, onde nós tenhamos condições de, no futuro, né, todos os locais de Americana que ainda não têm um título de propriedade, que ele não tenha apenas um papel como título, mas que tenha as melhorias urbanas, né, que tenha lá rede de água, esgoto, pavimentação, área verde, sistema viário, né, que não dá para a gente imaginar que hoje em dia, né, que ainda nós tenhamos numa cidade situações que carecem dessa infraestrutura básica e necessária. Então, esse projeto de lei prevê isso tudo, né? E, claro, para cada regularização deverá ser estabelecido um cronograma, ou seja, um tempo para execução dessas obras, que também não vão acontecer do dia para a noite. Mas se nós tivermos um planejamento, um cronograma, nós vamos saber, ó, esse ano é feito isso, o ano que vem é feito aquilo, outro ano aquilo outro, e vai chegar uma hora, todo mundo participando, acompanhando, e aí não existe uma regularização que alguém faz para mim. A regularização, ela é feita de mãos dadas, todo mundo tem a sua participação, tem que realmente colocar a mão na massa para fazer acontecer, né? Ficar esperando que alguém faça por nós, isso é coisa do passado, né? E tem gente que, às vezes, que insiste nessa
expectativa, né, de que nós vamos aguardar que alguém faça por nós e vai ficar aguardando a vida inteira, porque nem sempre ou raramente acontece esse tipo de coisa. Então nós estamos aqui com muita clareza, com muita transparência, trabalhando em projetos concretos que terão um começo, um meio e um fim, né? E é isso que todo esse debate está levando, e até agradeço aqui a disposição do vereador Wellington Rezende. Quando ontem eu tive a informação, a gente estava aqui numa sessão da Câmara, ontem à noite, e eu recebi uma confirmação de uma agenda importantíssima, que eu falei, acho que não vai dar tempo de eu chegar, e não é justo deixar as pessoas nos esperando, né, sendo que todo mundo tem que cuidar dos seus compromissos. E pedi para o Wellington, ele gentilmente atendeu, então eu agradeço, viu, Wellington? Mas, por outro lado, também não consegui deixar de vir. Quando eu vi que a agenda terminou, eu falei, eu quero ir lá acompanhar, participar, porque eu acho super importante esse projeto e vai fazer de Americana uma Americana melhor, com certeza. Principalmente para a população que mora no nosso território. Obrigado, presidente. Gostaria de passar a palavra para o Padre Sérgio, por favor. Boa noite a esta mesa, responsável por essa audiência, os vereadores aqui presentes, o corpo técnico, as lideranças que estão já no pós-represa, e todos vocês que quase lotam esse plenário à noite de hoje. O que eu quero dizer é que aqueles que já construíram sonho, parabéns. Aqueles que não conseguiram construir ainda sua morada, construam com o melhor dos vossos sonhos, sonhos possíveis. Quem não conseguir sozinho, se une com o vizinho, com o mutirão. Diz a carta de Pedro que todos temos direito a um lar, e fala um lar para quem não tem casa. A regulamentarização que aqui estamos discutindo, cumprindo mais uma etapa nessa audiência, não pode ser mais impostos. Não pode ser taxas, multas, tarifas, e essas coisas que pesam no nosso salário, que é pouco. Mas tem que ser um combinado, muito bem combinado, onde agrade a todos, para que seja para todos um fardo leve e suave, e que a gente possa, cumprindo essa etapa, fazer um REURB que seja justo. Muito obrigado a todos. Vou passar agora a palavra ao arquiteto Victor Schneider, por favor. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Kim e o Wellington, né? O Kim pelo esforço de estar aqui. Eu conversei com ele de manhã e ele me informou que não poderia estar. E eu fiquei extremamente preocupado. Daí ele falou que era o Wellington Rezende que ia presidir, que é meu amigo desde os tempos do CREA, né? Trabalhamos junto no CREA. Trabalhamos como eleitos indicados pelas associações. E é um técnico, né? Então, logo em seguida liguei para as lideranças do movimento, que ficaram muito contentes de saber do nome, né? Eu até liguei para você, te parabenizando e solicitando um pedido da associação que fizeram. Eles fizeram uma assembleia na semana passada, que eles queriam estar mostrando
o levantamento para a gente saber a verdadeira, vocês saberem a verdadeira dimensão do problema lá. Alguns, né, porque o Charlie já sabe, porque nós apresentamos, protocolamos, a associação protocolou o REURB já no ano passado, né? Mas a maior parte aqui dos vereadores não tem esse conhecimento, porque nunca houve um levantamento daquela área, Padre Sérgio. Então é a primeira vez que isso é realizado. E foi realizado justamente pela associação, uma vez que em conversa com a habitação e com o planejamento, né, Marton? Eles solicitaram que fizesse isso porque seria mais ágil, e não precisaria passar ou por licitação ou por uso dos equipamentos da prefeitura que estão todos em atividade, ainda mais agora com a anistia. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo analisa aqui, que no artigo 12, eu queria que depois alguém me informasse, que na última audiência foi colocado que estavam exigindo toda a documentação completa para o protocolo, e aqui eu estou vendo que foi corrigido isso, eu queria essa confirmação, porque se foi, era o único ponto que tinha de divergência, para quem estava aqui presente, o Cândido, o Kim, os secretários, era o único ponto de divergência que houve na última audiência. Então, portanto, essa audiência é mais, na minha opinião, para apresentar o projeto de lei para ir em votação na Câmara, que eu espero que os vereadores o façam em regime de urgência, né? Antes da apresentação do engenheiro da associação, eu queria deixar para a Secretaria de Planejamento, no qual tenho um carinho muito especial, para a Secretaria de Habitação e para você, Wellington, um livro sobre a luta da reforma urbana que o Conselho de Arquitetura fez. Depois eu vou tentar disponibilizar mais desses livros aqui para vocês estarem distribuindo aos profissionais. E como eu não dirijo, esse livro é pesado, então eu trouxe 3. Então eu vou já deixar com vocês. Não fui eu que fiz, eu queria essa foto. Deixa na biblioteca de vocês. Então eu queria solicitar ao presidente da mesa que o Rogério, o engenheiro Rogério, fizesse uso da palavra, uma manifestação curta, mas mais de prestação de contas aí e de conhecimento para os vereadores e para os técnicos da prefeitura, como que é a situação lá do Monte Verde. Vitor, muito obrigado pelas palavras, tá? Mas são verdadeiras. Eu sei que você é de coração. O Rogério já estava previsto, né, Rogério, de você fazer justamente a explanação para que nós possamos entender aí como está o mapeamento real, em loco, do que está naquela região. Por favor, fique à vontade. Primeiramente, quero fazer meus cumprimentos ao presidente da audiência, membro da comissão especial, ao Wellington Rezende, ao secretário de Planejamento, Ângelo Marton, secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charlie Peter Charnacione, ao vereador Walter Amado e os demais da bancada, e a todos aqui presentes. Bom, pessoal, vou estar apresentando aqui para vocês o andamento dos trabalhos que vem sendo feito, que foi feito até o momento em relação ao Monte Verde. Temos aqui nessa primeira imagem todo o perímetro e confrontações lá do Monte Verde. Ele compõe seus confrontantes com a estrada Ivo Macris, com o Milton Santos, com o córrego Jacutinga, com o Rio Jaguari
e o córrego da USP. Essa é a primeira imagem, de uma melhor forma, para a gente estar entendendo como que foi feito o levantamento. Bom, como eu disse, os confrontantes, então segue então os cursos d'águas que são banhados, o Monte Verde, que está em azul, como todos podem ver, dá para o pessoal acho que verificar. O Milton Santos aqui embaixo, no canto direito, na sequência o córrego Jacutinga e o rio Jaguari, que ele é mais extenso, por isso que ele está mais largo lá, né? a sua extensão, e depois o córrego da USP. Na sequência, são as áreas de APP. O que seriam as áreas de APP? A área de proteção ambiental. Então, os córregos, o rio que margeiam o Monte Verde, está levantado também em suas distâncias de APP, conforme lei do Código Municipal, Código Urbano. Destacado em verde são as áreas de APP, como eu falei, para ficar destacado aí todo o perímetro e seus confrontantes de área verde. E por último, o levantamento topográfico e plano altimétrico de todo o Monte Verde e seus lotes, todos destacados conforme existência in loco, a mais atual existente hoje lá encontrado. Então, como vocês podem estar verificando aí, todos os seus confrontantes, os seus cursos d'água que banham o Monte Verde, as suas áreas de APP, que são as áreas de proteção permanente, e os seus lotes, terrenos, enfim, tudo locado metricamente dentro dessa planta. Por último, para estar fechando aqui, acho que ela não vai ficar 100% aqui dentro. Tá ótimo, dá para apresentar. Essa é a ficha, o cadastro de quem ainda não fez o seu cadastro do seu lote, do seu terreno lá. Procura a associação lá, o pessoal está lá todo sábado, nós estamos lá todo sábado. Faça o seu cadastro, faz a sua ficha, leva os seus documentos, que é muito importante e muito útil para a prefeitura ter esse cadastro aí de vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos. Rogério, muito obrigado aí pela explicação. Eu acho que é importante que as pessoas presentes, nós também, temos um conhecimento o qual real é esta área lá em termos de contorno real, né? Topografia ela é muito correta, né? Medidas exatas, então nós precisamos disso, inclusive para o cadastro técnico ter isso em mãos para poder trabalhar essa questão do rio. Oi. Pois não. Permite? Sim. Você está vendo o tamanho da situação, da gravidade, né? Lá são 1.534 lotes. Então, portanto, são 1.534 famílias, né? Alguns lotes são maiores, outros menores. A adesão ela foi voluntária, porque eu acompanhei através do Conselho de Arquitetura. Muita gente não aderiu ainda por desconfiança, não saber o que está se tratando. Apesar dos vereadores terem ido lá na área, tomar um café lá com a população, isso só ajudou e contribuiu muito para que as pessoas viessem a acreditar no trabalho, né? Então, esse trabalho foi feito em torno de 300 famílias que aderiram e permitiram a entrada nos lotes. E daí, eu imagino o trabalho que o engenheiro Rogério teve, uma vez que ele não pôde entrar nos lotes que não foram ainda terem adesão, né? Então, ele fez todo um trabalho, inclusive, de drone também, copiando a prefeitura copiou a gente. Então ele conseguiu fazer
esse trabalho necessário sob a orientação das duas secretarias, né? Eu até já entreguei, preciso mandar para você, Marton, quero ver se eu mando amanhã por e-mail para você esse levantamento, né? Para você já ter acesso, para o Cândido também, vou enviar. Então foi um trabalho de toda a comunidade que eu tenho muito orgulho, através do Conselho, dessa população que trabalhou arduamente para completar esse trabalho magnífico aí, muito bonito. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Rogério, que está diretamente ligado. Falta muitas pessoas para fazer adesão, como que está isso? Assim, porque nós estamos vendo aqui que é necessário que seja feita essa medição, esse cadastro, para que todo o levantamento seja concluído e passado automaticamente para a prefeitura ter o real, né, no caso. Como que está? Você podia dar uma esclarecida para a gente, por favor? Sim. Alô? Sim. Praticamente está ainda faltando 50% mais ou menos do pessoal, ou mais um pouco, para fazer essa contribuição aí do seu cadastro, de apresentar lá, de levar seus documentos. A gente tem reforçado no grupo lá, avisando o pessoal para estar comparecendo durante a semana, ou mais precisamente aos sábados, que é o que acho que seria um dia melhor que todos, talvez poderia conseguir, um sábado sim, um outro não, mas seria mais ou menos esse percentual. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de agradecer de estar aqui hoje, apresentando esse trabalho, que foi um trabalho, que nem o Vitor lembrou, foi um trabalho árduo, não foi fácil, são 1.500 e poucos lotes, de 1.500 e poucas famílias, muitos trabalhos para a gente estar realizando, as pessoas não estavam em casa, algumas pessoas por não estar acreditando, não deixavam entrar dentro do lote para medir, então não foi fácil, a gente teve que contornar, voltar, realizar o trabalho, mas foi árduo, mas foi feito, foi realizado, e agora falta a parte só do pessoal comparecer lá para a gente estar fechando essa planta para apresentar para a prefeitura 100%. Rogério, eu vejo a importância que outras pessoas, né, até os que estão aqui, incentivar o pessoal que falta, né, fazer esse trabalho aí, de fazê-lo, né, porque precisa vocês completar para que a prefeitura também possa assumir. Eu gostaria de passar ao Marton. Marton, você tem algumas colocações aí importantes a fazer, eu acho que para clarear as ideias e conversar com o pessoal. Não, gostaria só de comentar alguns assuntos que foram solicitados em outras audiências, do convênio entre municípios lá para fazer manutenção nos bairros da região. Nós tomamos a iniciativa, o Kim, eu, Charley, de convocar a primeira reunião com os secretários da região, Paulino e Cosmópolis. Já fizemos a segunda reunião ontem. O prefeito Omar já autorizou mandar a lei para a Câmara, autorizando fazer o convênio com os dois municípios que já têm o convênio. E nós estamos na fase agora de sentar os 3 municípios, ver o que cada um pode, né, dentro da sua logística, dos seus equipamentos, das suas condições, de atender os bairros da região, com água, né, o esgoto, manutenção de rua, a segurança vai ser feita em conjunto Americana e Paulínia, já foi até acordado entre os dois comandantes, né? Nós estamos só vendo a forma legal de fazer isso para que não dê problema para nenhum dos dois municípios. E a gente, no dia 31, vamos ter uma reunião final com a promotoria e vamos levar já tudo equacionado, que serviço cada município vai fazer para atender as condições lá emergenciais que a população tanto pede no local. É isso que eu queria passar para vocês. Eu vejo aí, né, naquela região a dificuldade, né, e eu acho que foi bem conduzido aí, né, enfim, porque aí eu achei que ia demorar mais. Então, os municípios conseguiram aí conversar e a reunião foi produtiva porque já está vindo para a Câmara aprovar os convênios. Eu vejo a Câmara não ter problema para isso. Tá, peraí. Não, tem uma informação que eu esqueci, é com o Recanto das Águas, né? Que é aquela questão que está em Americana,
está registrado em Campinas e paga IPTU para Cosmópolis. Então, é a situação. Nós fomos até o cartório de Campinas para ver de que forma poderia ser feito isso. Eu conversei com o Dr. Buriti, também americana. O Buriti falou que é mais simples acertar isso. Basta que a Prefeitura de Cosmópolis transfira o cadastro para a Prefeitura de Americana, cadastre todos os imóveis de Americana, e aí cada proprietário que queira transferir sua escritura de Campinas, né, que está registrado lá, para Americana, deve procurar o cartório de Campinas para transferir. Mas nós estamos fazendo mais ainda, porque essa procura individual vai gerar uma taxa no cartório de Campinas, em torno aí, não sei se é 400, 500 reais, que a gente vai tentar fazer uma transferência em conjunto para que se venham todos os imóveis de Campinas para Americana e talvez dispensando essa taxa ou pagando uma taxa muito menor do que cada um fosse pagar o valor isolado. Então, isso eu queria comunicar, que está em andamento também, tá? Marton, é uma importante notícia essa, muito importante. Porque o custo hoje nessas operações é complicado. Nós temos bairros lá, né, a gente entende isso, e que realmente precisa acertar a situação cadastral e escritural, né, escritura também deles, registro, tem toda essa dificuldade que nós vemos lá. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, né, as pessoas que quiserem e tiverem inscritas para efetivarem perguntas, podem se dirigir aqui para fazê-las, ok? Até o momento nós não temos inscrição para uso da palavra, lembrando que a inscrição continua aberta para quem quiser falar, usar o microfone. O senhor fez a inscrição, o senhor não preencheu ali, por isso eu não chamei. Venha até aqui então, por favor, antes da gente fazer a leitura aqui das participações por escrito. Peço que o senhor fale o seu nome e o bairro e fique à vontade para usar a palavra. Eu sou José Guido, moro no Monte Verde. Eu queria que tivesse algum esclarecimento em relação ao artigo 30 do projeto de lei municipal, que ele diz que, após apresentando o requerimento de regularização, compromete-se todos os beneficiários a interromper de forma imediata e definitiva qualquer tipo de parcelamento do solo, objeto da regularização, comercialização de unidades, bem como a paralisação imediata e quais somente poderão ser autorizadas mediante alvará de construção, após a conclusão da REURB. Como foi dito pelo vereador Kim, isso pode ser que demore 2, 3, 4, talvez até 5 anos para que a gente complete. E como lá a maioria dos moradores são moradores de baixa renda, aos poucos a gente vai construindo um muro, uma parede, agregando um banheiro e assim por diante. Então eu entendo que antes de que seja feito os trabalhos, a gente já está sendo penalizado por um item que eu não sei se ele veio da lei federal ou é um item incluído só na lei municipal, de que a gente teria que ficar de mãos atadas durante todos esses anos até que seja concluso a REURB. E então eu gostaria que alguém desse alguma explanação sobre esse item, qual que é a finalidade específica dele. Obrigado. Olha, eu vou colocar no meu entendimento, na participação das reuniões, nas discussões. O que é colocado é o seguinte: a partir do momento que entrou o REURB, o que é para evitar? Que as pessoas continuem vendendo, continuem construindo, porque o REURB é justamente para acertar. E aí, se continuar essa movimentação, não vai dar conta de acertar, porque, veja bem, topografia foi lá, fez um cadastro e passou. Continua-se as movimentações em construções e divisões de lote. Aí fica difícil, porque dentro do REURB também tem a condição da escritura do imóvel.
tudo está atrelado. Então, até tem, dentro do REURB, né, nesse projeto, pelo que eu participei, tem uma placa que diz que ninguém do loteamento, veja bem, ninguém dos moradores podem mexer na construção até sair a conclusão. Quer dizer, há o interesse de todos em resolver. Tudo bem, pode demorar, mas vocês vão resolver a situação. O REURB é uma lei que tem que ser seguida, porque senão, enquanto ela está tramitando, as pessoas estão modificando a construção, estão construindo, estão fazendo algo a mais, e aí vai ficar difícil acertar. Então, enquanto está acertando, está andando do outro lado das construções. É para evitar totalmente isso. Acerta-se tudo primeiro, acerta-se as escrituras, passa para os proprietários devidos, as construções já estão cadastradas, regulariza o que está. Depois que tiver tudo certo, aí você pode voltar à atividade. É para evitar esses transtornos que o REURB e essa lei está dentro disso, tá? Para evitar que continue o processo enquanto está se tramitando, porque senão vai ficar difícil. Enquanto nós estamos fazendo o REURB, está se construindo e depois não vai dar certo, porque lá na frente está se fazendo mais coisa diferenciada. Entendeu? Deu para o senhor entender essa calculação? É por isso. É. É que está dentro do prazo, porque, infelizmente, todos do loteamento têm que tomar ciência que o REURB tem que ser atendido e todos têm que seguir igualmente. Se uma pessoa, olha bem, se uma pessoa começar a mexer e mudar alguma coisa, todos vão vão ser punidos, porque o REURB entra todo mundo em conjunto, é um acordo, é uma conversa, é um projeto de lei que atende a todos para regularizar a situação. Então, eu penso o seguinte, é um primeiro passo onde todos têm que haver concordância para que se resolva uma situação que está irregular. Então, vale a pena esperar e resolver essa questão primeiramente, ok? Alguém vai fazer uso da palavra? Não, eu ia perguntar exatamente se alguém ia fazer uso da palavra. Só para complementar o que o Wellington está falando, na realidade, acompanhando aqui toda a movimentação e a conversa sobre o REURB do Monte Verde, eu questionei o Vitor, e o Vitor falou que já protocolou o requerimento do REURB. Inclusive, por isso que eu até chamei o que o Jânio viesse à frente, também sentasse junto à bancada, porque o Jânio é o presidente dessa ONG ou associação que fez o pedido da regularização fundiária lá do Monte Verde. Então é importante a associação ter esse controle, Jânio, de que não pode ter mais partilhas de terras, que não pode haver mais a compra e venda partilhadas de terras, porque senão, na hora que chegar daqui 3, 4 anos, na hora de fechar, de bater o martelo, todo aquele trabalho que o topógrafo fez não funciona mais. Então é muito importante, inclusive, houve um número aqui que eu não entendi muito bem, existem em torno de 1.500 lotes, certo? O Vitor falou que tem em torno de 300 pessoas que aderiram. Se são 300 pessoas, é 1/5 do número total. Então, não é nem perto de 50%. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque a associação é que vai tomar conta de tudo isso daí, ela que vai organizar tudo isso daí, e tem que ter um consenso de todos lá. Se realmente é essa associação que vai tomar conta, se não é essa associação que vai tomar conta, porque nós precisamos saber para poder ter a credibilidade junto ao Poder Executivo. Então isso é muito importante ser discutido. Inclusive eu estou falando até para o Jânio estar aqui, porque o pedido de regularização fundiária que tem protocolado hoje no Executivo foi feito pela associação que o Jânio é presidente. Então isso tem que ser discutido, tem que ser lembrado, tem que ser falado. Claro. Sim, eu acho que a gente tem que deixar claro uma situação, Walter. A lei federal e a lei municipal que está sendo aprovada, ela fala que a adesão ao REURB é voluntária. Então, se 1.000 pessoas adentrarem ao REURB através do Instituto, serão as pessoas que serão contempladas com o REURB. Quem ficar de fora vai ter que negociar com o proprietário diretamente. Então, a baixa adesão ainda é porque a prefeitura ainda não entrou
de uma forma contundente, porque hoje nós estamos aprovando as emendas do projeto de lei. Depois tem que passar por 2 sessões. Depois nós vamos ter que discutir com a comunidade que tipo de reúbe nós vamos fazer, se é o social, se é o específico, isso junto com a promotoria. Depois nós vamos ter que ver quem que vai aderir. Quem não aderir, pode fazer um reúbe de outra forma, pode contratar os técnicos e fazer esse reúbe de outro jeito. Né? Ninguém é obrigado a estar com a gente. Isso que eu quero deixar claro. O Conselho vai apoiar o Instituto, porque ele está legalizado, está registrado, né? E é um modelo que o Conselho está usando para as demais cidades da região metropolitana. Né? Nós temos o Soma, em Sumaré, que é o mesmo problema, que eles estão aguardando. Lá são 3.000 famílias, o Wellington, é o dobro do Monte Verde. Eles estão aguardando o posicionamento nosso, inclusive os advogados, para poder entrar com o REURB lá também, uma vez que lá o proprietário já está de acordo em fazer o REURB. A prefeitura está participando, lá está mais fácil. Só que o esquema que nós estamos fazendo aqui, através da promotoria, é um esquema que o Conselho quer exportar para as demais cidades. Né? Na segunda-feira nós vamos estar juntos, né, Marton? Da aprovação eletrônica, que também é uma outra bandeira do Conselho de Arquitetura. A gente não fica só no REURB, não temos outras bandeiras. Então, se a pessoa não quer aderir, ela procura outro rumo. O que não pode é prejudicar as 500.000 famílias que hoje estão com a gente. Né? Uma pessoa não pode prejudicar os demais. Se for o caso, nós vamos destacar as áreas, porque o território não precisa ser contínuo, isso é bom deixar claro. A gente fará o REURB com as pessoas que querem fazer o REURB. Quem não quer fazer o REURB, procure seus técnicos, procure o CREA, procure a OAB, procure outros órgãos para poder ajudá-los. O que não pode é que quem está fazendo isso ser prejudicado por uma minoria. Viu, só para esclarecer um ponto, quem vai definir se é específico ou social não é a associação, é a prefeitura. Então aí será avaliado o projeto como um todo, porque ele fez um projeto com 1.500 lotes. Então vai ser avaliado o projeto como um todo. Isso tem que deixar claro também. A lei não fala assim. Não. Deixa eu deixar claro. Sim. A lei fala, quem aderir voluntariamente, nós vamos entregar o cadastro que nós temos. Aqueles que não estão no cadastro, eles podem adentrar depois. Não precisa entrar agora, pode adentrar depois. Mas aqueles que não aderirem, não vão estar no REURB com a gente. Pode fazer outro REURB. Protocole um outro REURB, não precisa estar com a gente. O que não pode é prejudicar quem quer estar com a gente. Viu, mas só complementando, Vitor, quando a prefeitura for definir se é específico ou social, ele vai ter que englobar todos. Ele não vai poder apenas pegar aquelas pessoas que aderiram e depois vai definir. Aí uma parte do loteamento fica específico, uma parte fica social. Não vai ser assim que vai ser definido. A prefeitura precisa trabalhar em cima do conjunto total para poder definir o que é específico e o que é social. Isso tem que deixar bem claro também. Por favor, você pode, tem 3 pessoas aí que fizeram por escrito, você pode... Temos umas manifestações por escrito para a gente fazer. Por favor, você registro. pode lê-las, por favor? Sim. Eu vou fazer a leitura das manifestações por escrito e lembrando que a inscrição continua aberta para a participação. A senhora Carol Santos escreveu a seguinte mensagem: gostaria de saber do porquê foi cobrado dos moradores do Monte Verde todo esse cadastro e se estamos em uma democracia, em um país democrático, por que não elegemos uma pessoa que nos represente? O seu Jânio não representa a maioria do bairro, por isso a maioria do povo não fez esse cadastro. A participação da senhora Hanna: o topógrafo esclareceu que mais de 50% da população não aderiu à topografia. Isso não deixa claro que a população não tem confiança nessa frente que alega ser associação. É um comentário, não é uma pergunta. Também Silvia Lisboa: eu gostaria de saber quem exatamente elegeu o senhor Jânio para representante do bairro, como o Vitor falou. É uma pergunta, um comentário.
E a senhora Eliane Cavalcante, quem fará o cadastro? É uma pergunta. A gente recebeu também uma manifestação pelo Instagram da Câmara, que faz toda a cobertura dos eventos. A senhora Sandra mandou a seguinte mensagem. Estou assistindo e eu vi o senhor falando sobre ir na associação fazer cadastro, mas muitos moradores não aceitam a associação que está aí dizendo representar o bairro Monte Verde. Estamos nos organizando para montar, como o promotor Ivan falou na última audiência. Até o momento são essas as manifestações. Aberto aí para quem quiser fazer a palavra. Eu estou vendo aqui, né, pelas colocações das perguntas, que há uma divergência interna. Aqui a gente não vai discutir a questão da divergência, a discussão interna do loteamento. Vocês têm que se unir, discutir entre vocês, a maioria, e chegar num consenso. O que a prefeitura vai fazer é o seguinte: ela vai pegar o cadastro para avaliação depois, classificar o tipo de REURB que vai ser, mas de toda a área, não dá para pegar uma parcial. Tá? Então eu vejo o seguinte: essas discussões são pertinentes, mas vocês têm que discutir no âmbito lá do loteamento. Aqui nós vamos aprovar a lei que vai conduzir e facilitar o REURB. Tá? O REURB, ele tem que ser, essa lei ela veio para ajudar a fazer o REURB, não só do Monte Verde, quanto de outras áreas da cidade. Nós temos áreas dentro da própria cidade americana, que são áreas menores, que precisa fazer REURB também. Então, não é só lá. Tá? Lá vocês estão representando a maior parte aqui, porque vocês são de lá, dessa área. Mas eles têm que chegar num consenso. Eu sou de associação também, eu já sou dirigente sindical, então eu entendo o seguinte: vocês têm que chegar num consenso e, se for o caso, conversar com as partes e se for o caso, eleger. Mas aí é uma coisa interna de vocês lá. Vocês precisam se organizar lá para poder o REURB funcionar para vocês. Porque senão a área de vocês não vão conseguir pleno êxito em resolver a questão. O que se quer é resolver. Tanto o executivo quanto o legislativo, as reuniões que nós tivemos, é para aprovar a lei que facilite o acesso e a regularização daquele imóvel. O que a gente vê muitas vezes lá é que, assim, com essa situação do REURB, tem que se paralisar todo um processo de venda, de construção, depois, para poder vocês terem o direito. É isso que a gente está colocando aqui, que está dentro da lei. Mas a lei ainda não foi aprovada, ela tem que ser aprovada para começar o andamento do processo do REURB, do loteamento de vocês lá. Deu para entender aí, pessoal? É isso que eu estou colocando, e as perguntas que vocês colocarem aí é uma questão interna, não envolve essa questão aqui. Mais alguém nas mesas querem fazer perguntas, alguma colocação pertinente? Padre Sérgio, o senhor quer fazer alguma coisa? O Jânio, por favor, Jânio, fique à vontade. Boa noite, companheiros. Companheiros, a gente fala assim sobre associação. Eu tenho no escritório lá da associação 1.335 cadastros do pessoal do Monte Verde. Os lotes que estão medidos lá, tem a faixa de 80 lotes que não foi chegado para fazer a medição porque as pessoas não aceitou. Se tiver mais de 80 lá, eu queria que a pessoa trazesse as 80 pessoas e mostrasse lá para ver se tem mais. Nós temos 2.500 lotes puxado pelo topógrafo, são 68 hectares dividindo, tem lotes pequenos, igual a gente está tentando regularizar pela REURB o tamanho que é o possível. Nós estamos com 1.335 cadastros. Está ali, se vocês quiserem, está no pendrive aí, as meninas podem passar, amanhece o dia passando aí as pessoas que estão. Agora, o Elton já falou o que fosse correto. Se vocês têm essas brigas de casa, faz lá. Não fica fazendo isso não, que está atrapalhando o trabalho de todos. Tem 80 pessoas que não entrou no cadastro do topógrafo. Eu lá, se vocês me perguntar a rua, abre aqui no Google, que eu vou mostrar nome de rua que foi feito pela associação, os trabalhos que está lá feito pela associação. Lote por lote, eu tenho os nomes para você me perguntar quem está aqui, qual é o número da sua casa, eu falo, e talvez eles não saibam. Certo? Então, pessoal, quando foi lá para fazer a energia, aonde o vereador Quinho está aqui,
nós teve trabalho da associação pedindo à prefeitura há uns 5 anos atrás para fazer a rede de luz. O Quinho é conhecedor disso, a associação fez isso há 5 anos. Se as pessoas que não estão querendo, ou que não tem a parte, que eu vejo as pessoas falando, está aqui a ata. O nome das pessoas falando que não tem associação, que foi feito pelo bairro, está aqui na ata. É uma das membros que está aqui na ata. Eu achava até que se pudesse abrir e mostrar o nome, está aqui. Então, eu queria que vocês olhassem que o bairro, quando nós fez a associação, não tinha esse tanto de morador que tinha. Eu queria que a associação conhecesse os direitos de cada um que a gente está colhendo lá. Agora, a meia dúzia, no meio de 1.000 e tantas pessoas, se eu quisesse fazer a reunião, no dia que Quinho for lá apresentar o projeto com o Rogério, a gente vai convidar no grupo, eu tenho aqui 800 pessoas no grupo. Está aqui no meu celular, 3 grupos. Então, ficar falando coisa que não aprova, a gente vai chegar e fazer isso lá. Tem associação, se está mentindo, está aqui a ata, está registrado no cartório de Americana, por que pergunta isso? Se não tem conhecimento, pega o papel da ata que eu entrego, a gente distribui lá para toda a associação, para todos os moradores que quiser. Vai vencer, quem quiser fazer outra eleição. Eu fui na reunião no grupo deles lá que estão fazendo, perguntei, se vocês precisam de um dossiê daqui, eu dou a montada para vocês abrirem uma associação, para poder fazer o trabalho também. Não quero dividir grupo, estou aqui para ajudar os moradores de lá, aonde eu moro também. E queria que vocês, se tiver alguma dúvida, pode ser vereador, pode ser prefeito, pode ser qualquer coisa, vai ao meu escritório e olha se tem esses fichas todas lá. Ou se quiser que eu traga aqui na Câmara, eu trago e tem número de telefone de todos que fez o cadastro, tá bom? Agradeço a vocês e muito obrigado por vocês falar que não tem associação, mas quando precisou de pedir lá para botar energia, seu Jânio assinava. E eu agradeço a vocês de coração. Bom, ô Joana, obrigado. Acabamos de falar aqui, vocês têm que se organizar, vocês têm que participar, apesar das divergências, o que é melhor e o bem comum de vocês, o que é resolver, o REURB está aqui, nós vamos aprovar na Câmara para liberar já para vocês regularizar a situação de toda a área. Então, tem que haver um consenso, por mais que haja divergências, nesse momento tem que haver união de ambas as partes, de todos, porque vai resolver para todo mundo. Porque se tiver um pessoal que não concorda e não andar, pode o REURB demorar mais tempo e vai dificultando toda a legalização desse trabalho para vocês. Eu queria falar com os vereadores, considerações finais, por favor, que já tivemos as perguntas, por favor. Padre Sérgio, o senhor quer, por favor? Kim também, depois. Eu quero cumprimentar o Marton e resgatar uma experiência, Marton. O que você estava se propondo a ir no cartório de Campinas. E aí é importante uma associação, é importante uma unidade, é importante entender isso. Vamos colocar 1.500 famílias, ou então 2.500 lotes, vezes 400. Vê que número vocês vão chegar. É uma montanha de dinheiro para se pagar. E ninguém tem esse dinheiro. Então, nós fizemos isso, Marton. E tivemos que negociar aqui na Câmara, na Prefeitura, para conseguir as escrituras. Porque toda aquela região da Praia Azul, especificamente Jardim América 2, São José, São Sebastião e outros loteamentos que surgiram quando foi construída a represa do Salto Grande, na década de 50. Os loteadores já tinham morrido. E um advogado safado de Campinas cobrava R$500 há 15 anos atrás, só para dar uma assinatura. E nós entramos na justiça com o apoio da Câmara e da Prefeitura
conseguimos que fosse R$500 de 10 em 10. Então, o que era R$5.000, que cada um ia pagar por sua escritura, baixamos para 50. E aí, de 10 em 10, o cartório de Campinas, desse advogado que tinha a procuração, era obrigado a assinar as escrituras. Então, fomos bem sucedidos naquela época, e toda aquela região lá está regularizada com suas escrituras, e vamos ser bem sucedidos aqui também, tanto trazendo as escrituras que estão em Campinas para Americana, como você bem disse nessa noite, Marton, como nos organizar. Agora é importante, pode ter 1, 2, 3 associações, mas é o que o Wellington disse, tem que ser discutido, debatido, tem que ter um conselho, tem que ter registro em cartório, tem que ter gasto, tem que ter dor de cabeça, tem que pegar assinatura, tem que reconhecer em cartório, é toda uma burocracia. Agora, se tem uma funcionando bem, vamos engrossar essa uma, gente, que ela vai ajudar a gente. Assim, obrigado, assim, gente, vamos fazer lá o que eu falei aqui para vocês, a construção dos nossos sonhos, um lar para quem não tem casa, e a regulamentação não vai ser pesada para ninguém, vai ser um fardo leve e suave, que a gente em mutirão, com o vizinho, com a família, com a grande família, com os companheiros, com os amigos de trabalho, com a parentaia, nós vamos construir e acertar tudo isso. De modo que eu parabenizo todos vocês, o Vitor que está caminhando lá, e todo o corpo técnico da prefeitura, os vereadores que se empenharam, os secretários que aí estão, de moradia, o Marton, que eu já coloquei vários problemas para você, Marton, e você já mostrou caminhos, já ajudou a solucionar. Então, uma noite como essa, a gente podia estar em casa, numa boa, descansando, e estamos aqui, olha, debatendo, discutindo, e temos que buscar o caminho da unidade, porque é importante para todos. Muito obrigado. Vereador Kim, você quer a palavra, por favor? Gente, até para eu ouvir as perguntas que foram feitas, até para a gente esclarecer, que o REURB, ele vale para vários tipos de regularização. Tem gente que vai regularizar um imóvel. Tem gente que tem um lote lá na Praia Azul, digamos, que está lá, não conseguiu regularizar. Então essa pessoa, ela pode ir lá sozinha e pedir pela lei do REURB, mede lá o terreno dele, tarará, e é comprovado, porque aquilo tem que acontecer, a lei federal estabeleceu uma data, que é dezembro de 2016. Dezembro de 2016, ou seja, aquilo tinha que estar existente em dezembro de 2016. Então, a pessoa junta lá, tem que mostrar foto do satélite de dezembro de 2016, dizendo que aquilo existia naquela data, para poder regularizar. Muito bem, um lote é uma coisa. Agora, no caso do Monte Verde, é um conjunto, são 1.534, e não é só lote, lá tem lote, tem rua, e tem toda a infraestrutura para fazer. Eu tive lá, outro dia, acho que no final de semana retrasado, encontrei com um monte de gente, fui lá o dia que a turma estava da Cruzadas Senhoras Católicas, estava lá fazendo o cadastro para orientar o pessoal para fazer o cadastro único, né? Tive lá, conversei com um monte de gente, né? Enfim, conheci lá um grupo que estava fazendo uma cooperativa de produtos orgânicos, enfim,
E conversei com pessoas que me abordaram, várias, né? Saí de lá, acho que já era mais de 1h da tarde. Mas o que eu fiz questão de olhar, andar pelas ruas e tentar imaginar como que o Monte Verde vai poder se transformar num bairro bom para se viver. E tem coisa que não vai dar para resolver sozinho, gente. Então eu até, com todo mundo que eu conversei, também surgiu essa polêmica. Ah, escuta, mas por que fulano, por que Beltrano, porque eu... Cara, eu não sei quem é que vai representar, mas o que eu disse para todo mundo é, gente, vocês vão ter que se entender. Não sei quem é, né? Por quê? Imagina que no projeto lá nós precisamos alargar a rua. A rua passa em frente de 40, 50 lotes. Não dá para alargar um pedaço e não alargar o outro, o bombeiro não entra. Então, tem coisa que não adianta a gente... Nós vamos ter que encontrar uma fórmula para nos entendermos. E todo mundo, vamos dizer, um desenho que vai ser feito, não dá para eu desenhar o meu lotinho lá no meio, o meu vizinho mandar um outro desenho com outro pedido. Cara, não é regularização de um lote, é regularização de um assentamento, é um coletivo. Entenderam a diferença? É coletivo. E o coletivo precisa se organizar. Eu falei com todos, todo mundo que me procurou lá, eu falei isso. Falei, gente, eu não sei qual que é a forma, talvez plantar erva cidreira orgânica lá, viu? E todo mundo tomar erva cidreira, sentar, conversar. E assim, não é obrigado a confiar em ninguém, tá legal. Então, peraí, eu não estou achando que o Zé lá não está fazendo negócio direito. Gente, tem que ter um conselho fiscal, vão fiscalizar, vão pegar no pé do Zé, do João, de quem for. Para quê? Agora, né, o que pode dar errado nisso? Né, uma coisa que não pode estar errado é o projeto, é o desenho, as medidas e o planejamento do que precisa ser feito lá, para ter um bairro definitivo. E que não é pouca coisa, é muita coisa. Agora, dá para fazer? Claro que dá, ué. Agora, é facinho, é moleza? Não. Não é moleza. Estamos achando aqui que é mamão com açúcar, não é. Tá? Não vamos aqui vender ilusão, não, vai cair do céu. Não vai. Sabe, nós vamos ter que trabalhar. E o primeiro trabalho é, vamos arrumar um jeito de se entender e não dá para fazer 2, 3, 4 desenhos, entrar de pedacinho lá na prefeitura, não vai virar. Como é que nós vamos passar rede de água, Walter? Não atende um, não atende outro, corta o cano no meio, não vai. A caixa d'água está lá em cima, tá? Não tem caixa d'água, né? Vai ter que fazer uma caixa d'água para depois o cano passar, distribuir. Entendeu? Não é fácil, tanto é que nessa conversa que o Marton comentou, que nós juntamos lá as 3 prefeituras e tal, nós estamos envolvendo um terceiro órgão, né, que não é de nenhuma prefeitura, mas que é uma companhia de saneamento regional que talvez seja a fórmula de abastecer aqueles bairros lá da divisa com Paulínia, com Cosmópolis. O Monte Verde está perto de Cosmópolis. Como é que nós vamos fazer? Vai ter que haver um entendimento, porque não dá para imaginar que vai pegar água aqui do DAI, da Avenida Saudade, ali, perto do Cemitério da Saudade, e mandar água lá do lado de lá da represa. Tem que ter outro sistema de tratamento de esgoto. Então, esse é um planejamento que não é simples. Talvez tenha que ser um planejamento regional, porque vai envolver Cosmópolis, Paulínia, Americana. E aí estamos colocando a Sabesp na parada lá para ver se ela pode ajudar de alguma maneira. Mas, enfim, estou fazendo aqui esse relato, né, que, assim, a gente percebe que às vezes existem
divergências, mas penso eu, né? E estou aqui falando que a gente já viveu muito isso no passado e faço questão de estar aqui, né, para dizer uma palavra seguinte: é importante ter um entendimento, buscar a harmonia. Nós nunca vamos ter unanimidade. Eu penso igualzinho o outro. Não tem. Todo mundo tem um pensamento diferente. Mas vamos tentar alinhar, chegar mais ou menos numa direção que todo mundo, não é bem do jeito que eu queria, mas tá bom, vamos lá. O outro também cede um pouco e tal, e vamos embora, gente. Vamos unir, fazer um projetão bacana que resolva. Se tiver que alargar a rua, todo mundo, então puxa 1 metro para cá, 2 metros para lá. Todo mundo concorda, vizinho vai ter que desmanchar a cerca, outro vai ter que, muitas vezes, até derrubar o muro, mudar o portão, Mas se é pelo bem do bairro, se é para poder entrar uma ambulância, um corpo de bombeiro, cara, precisa, né? Não dá para a gente viver lá isolado, senão, né? O que pode acontecer no futuro se a gente consolidar um negócio mal resolvido? Não é isso? Então, é um pedido que eu faço para todos vocês aqui, né? Que participem, discutam, né? Não tem problema discutir. Discutir é saudável. Aqui na Câmara a gente, né, o Wellington, o Walter, Padre Sérgio, às vezes fala, esses caras estão brigando. Não é brigando, está discutindo, né? Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, depois tenta chegar num... E quando não tem acordo, tá bom, então vamos votar, né? A maioria... Aí quantas votações eu já perdi aqui, falei, tá bom, eu perdi. Eu pensava de um jeito, mas a maioria pensou do outro. Fazer o quê? Vamos embora. Sabe, esse é um apelo que eu faço, gente, pelo bem de todos, pelo bem coletivo, né? Individualmente nós não vamos conseguir resolver tudo que tem para ser resolvido lá, que não é pouca coisa, não. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Pouquinho, foi muito providencial a sua colocação, realmente. O REURB está sendo aprovado aqui para ajudar, né? Que você colocou. Agora, a parte de lá é a parte das pessoas se interagirem, o que vocês querem? Não é resolver o problema de cada um? É isso que nós temos que nos unir. Se nós nos unirmos, não vai conseguir resolver. O REURB está sendo aprovado, a gente aprova. Agora, se do lado de lá não tiver um bom entendimento, vai demorar quantos anos? Vocês já estão há quantos anos lá da situação que estão? Vocês querem continuar assim? Ou querem mudar? Então, temos que nos unir para mudar. Essa é a proposta. Então, é difícil. Não é fácil, como o Kim já colocou aí. Mas, temos que chegar a um bom senso para o melhor de todo mundo. Eu também quero o melhor para todo mundo, não é isso? Então, vocês querem o melhor porque vocês estão lá. Para chegar a investimento, para chegar a melhoria, vocês têm que mudar e estar junto para poder chegar a essas melhorias no futuro. Porque senão vai ficar igual está e vocês continuarem reclamando e não vai continuar andando nada. Não vai chegar nada de melhorias para lá. Então, é por isso. O REURB está aqui, é um projeto real. Nós vamos aprovar na Câmara, se Deus quiser, eu acho que rapidamente. Não há empecilho, porque a decisão já passou por várias mãos, né? Já está tudo certinho, para liberar para vocês. Agora, vocês têm que fazer a outra contrapartida que é de vocês. Acertar entre vocês para poder a coisa vir de lá para cá, o cadastro técnico acertar e dar caminhamento no prosseguimento do REURB. Para sair, inclusive, o principal que todos querem, a escritura da sua casa e do seu terreno. É esse que todo mundo quer. Eu quero a minha propriedade, é meu. Eu paguei. Então, para isso, eu tenho que resolver. Então, não dá para esperar. Eu queria ver se mais alguém quer colocar. Por favor, Vitor, você quer, para a gente encerrar. Eu acho que as últimas palavras foi de unidade, né? Tanto no sentido mais espiritual do Padre Sérgio, né? E mais técnico do Kim, né? Explicando a questão da importância de ser um processo coletivo, né? Até conversando com ele falou assim, mas o movimento fica dividido. Eu falei, mas 99 de um lado, 1% do outro, não deixa de ser uma divisão para quem sabe que é matemática, né? É uma divisão, né? Só que é uma divisão desproporcional de um lado, né? A desqualificação do trabalho que está sendo realizado, seja
pelas pessoas mais simples que estão lá todo dia fazendo o cadastro, até os membros do conselho, isso não leva a nada, né? Eu acho que nós temos que pregar, de fato, a unidade, e um pouco de experiência que eu tenho de organização social, né? Até porque o meu partido trabalha dessa forma também, a unidade talvez não aconteça, mas tem meios legais de chegar a essa unidade. Isso chama-se assembleia, né? Se a entidade está legalizada, tem estatuto e tem todo um trâmite de assembleias, realiza-se assembleias com seus associados e faz a decisão principal, né? Chegar a 100%, como dizem, é uma coisa difícil, mas a assembleia ela tem uma ata que comprova que a maioria decidiu tal ação, né? Como quem fala, chegar todo mundo concordando a mesma coisa, não tem, né? Ainda mais um sistema que o Jânio explicou muito bem, isso que a gente quer deixar claro. É claro, Wellington, eu tenho certeza que nós estamos aqui para terminar a audiência e aprovar o projeto de lei, depois esse problema a gente resolve lá. Mas é bom deixar claro que a desqualificação não foi legal, até porque foi uma desqualificação feita em público, né? E eu, como um funcionário federal, que eu cumpro com 2 juramentos, tanto do meu conselho como do servidor federal, não posso admitir isso. Por exemplo, admito, né? Porque eu estou só deixando claro essa posição, né? Nós pregamos pela legalidade, né? Se existe a lei que vai ser aprovada e tem a lei das associações, eu acho que nós estamos no caminho certo, né? O consenso, eu sempre falo, o processo democrático é o mais demorado, mas é o mais duradouro. Se tiver que fazer várias assembleias, várias reuniões para explicar, nós vamos explicar. E eu tenho certeza, pelo que eu conheço do Marton, o pouco que eu conheço do Marton, mas de forma intensa, né, Marton? E do Charlie, que eu conheço há muitos anos, e da equipe que está aqui, tanto do Cícero, da Eli e do Cândido, no qual eu já trabalhei com os 2 primeiros, o Cícero e o Cândido, trabalhei muitos anos com eles. Eu tenho certeza que quando essa equipe for a campo, após a aprovação da legislação, a adesão dos moradores e o debate vai ser muito mais enriquecido, muito mais esclarecedor do que hoje, né? As assembleias hoje elas são muito limitadas na questão técnica, até porque recentemente o promotor está vindo atrás da questão do REURB, e também até recentemente muitos vereadores estão compreendendo o que é o pós-represa, né? Até porque hoje a população da área consolidada nem sabe o que existe lá, por isso que tudo que é porcaria eles põem lá, né? Por exemplo, o aterro sanitário e cana-de-açúcar, né? E veneno, e agrotóxico, né? No dia que a população entender que o futuro de Americana está lá, e eu acho que o debate do dia 17 da PAMA vai contribuir muito com isso, para abrir os olhos da população, coisa que nós, né, Cândido, em 2002 já estávamos fazendo o plano diretor, tínhamos até cabelo um pouco mais escuro, né? Eu era magro, quer dizer, são 18 anos que nós estamos discutindo aquilo. Não é aquilo é uma vida, mas é mais tempo que o meu filho. Então, eu tenho convicção que a população vai aderir, vai compreender e vai entender, e vamos encerrar, porque eu já vi que você olhou no relógio, esse é meu vizinho. Não, obrigado, Vitor. Não é que em termos de enterrar, mas eu acho que tem que ser colocado muito bem, você colocou muito bem essa questão, eu queria agradecer aqui especialmente, né, hoje também, ao pessoal técnico, né, que eu tenho também em conjunto, né, a Ellen, né, o Cícero e o Cândido, aí estão sempre em conjunto nas audiências públicas do Ministério Público, aqui, tem nas reuniões em conjuntos, nos departamentos. Eu quero agradecer vocês especialmente por estar aqui hoje, né, e tem acompanhado todo esse trabalho. Eu acho importante a equipe técnica dar todo esse respaldo, e nós conseguimos chegar com esse trabalho graças à equipe técnica, não só de vocês, a gente sabe que tem mais pessoas, mas que participaram ativamente para que fosse possível. Então eu gostaria, você quer falar alguma coisa, Charlie? Marton? Não? O Walter, alguma coisa? Eu só gostaria de complementar uma coisa que vai acontecer no futuro. É lógico, todo mundo sabe disso, que existe o risco de lá ser um REURB específico. E se não houver o consenso, como é que vocês vão combinar de fazer toda a infraestrutura de todo o loteamento? Então, tem que ter esse consenso. Só reforçando o que foi falado aqui. Porque não é barato, é caro, todos vão ter que participar, todos vão ter que colaborar de alguma forma.
Se não houver esse consenso, como é que vai ser feito a infraestrutura de tudo? Só isso é para refletir, para chegar aí e vocês... Quantos daqui são do Monte Verde? Poderia levantar a mão para mim ver? E quantos são do Roseli Nunes? Então tá dividido hoje aí, que metade, 50% Roseli Nunes, 50% Monte Verde. Só para a gente saber aqui como está a discussão. Obrigado, senhor presidente. Até colocando aí, que nós temos aí o Roseli também, que tem bastante pessoas aqui hoje, né, aproveitando a fala do Walter, é importante vocês também, eu não sei como está a organização do Roseli. O Monte Verde a gente sabe que está caminhando mais rápido, mas é necessário também que façam essa organização. Olha, pessoal, eu falo o seguinte, se você não duvida de alguma coisa, você tem que participar e pleitear isso. Tem que estar junto. Não dá para você só falar de fora e ficar criticando. Você tem que estar dentro participando. Se você não concorda, esteja dentro participando. Seja da associação, seja de movimentos, aquilo que for necessário. Se você não participar, você não pode criticar, porque você está concordando. Então é isso. Participe, critique, mas leve à frente. A sua opinião é importante. Tá certo? Então eu declaro encerrada a audiência pública para a discussão do projeto de lei 171, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana do município de Americana. E todos tenham uma boa noite. Muito obrigado. Vamos juntos combater o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Mantenha a caixa d'água sempre fechada com tampa adequada. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje. Guarde garrafas sempre de cabeça para baixo. Entregue seus pneus velhos ao serviço de limpeza urbana ou guarde-os sem água, em local coberto e abrigado da chuva. Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Se você tiver vasos de plantas aquáticas, troque a água e lave o vaso, principalmente por dentro, com escova, água e sabão. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue o lixo em terrenos baldios. Mantenha bem tampados os tonéis e barris de água. Lave os tanques utilizados para armazenamento de água todas as semanas, com escovas e sabão. Atitudes simples que fazem a diferença e podem salvar vidas. Uma mensagem de utilidade pública da Câmara Municipal de Americana.